Estamos aqui em mais um trecho do livro dos Juízes, no qual a gente vem meditando para a gente compreender o que é um povo que é de Deus, o que é um povo que é conhecido pelo nome do Senhor e acaba não cumprindo os propósitos da aliança de Deus, daquilo que Deus graciosamente concedeu. Ele vem, se revela, dá instruções, e aí este povo vai se conduzindo conforme o que eles pensam ser melhor, que seria assim. A gente quer ser pessoas como as outras nações, os outros povos. O ser humano tem esse defeito de fabricação autoimposto, né? Porque como Deus criou os seres humanos, criaturas livres, pensantes, autorreflexivas, na nossa autorreflexão a gente colocou esse defeito de querer ser deuses. Só que a gente despista isso, a gente, mas por que Deus nos dá chance? Porque a gente se sente presa, a gente se sente limitado dentro dessa liberdade que Deus nos proporcionou, que seria a comunhão com Ele. A gente transforma a verdade em mitologia, a gente começa a achar que Deus estava mal intencionado, por isso que Ele nos castigou, porque a gente queria conhecer, e na verdade Deus nem nos castigou, e a gente queria conhecer sim, a gente queria ser deuses, né? E aí, como nós somos criaturas, não adianta ficar negociando isso. Quer ser Deus, vá arcar com as consequências de ser deuses. Mas Deus graciosamente se revelou a um povo como, a princípio, como um modelo para a humanidade de dizer: aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, né? Mas esse povo cai e fabrica um desejo, um defeito de fabricação. Eles querem que o mundo inteiro se converta ao judaísmo. Engano, ledo engano. Enquanto eles querem que o mundo inteiro se converta ao judaísmo, ou aqui se converta às leis de Moisés, eles mesmos vão se tornando piores do que os cananeus, os povos que habitavam a terra deles. E a gente viu isso, sobretudo, na história de Jefté, que começa ali, né, fazendo conchavo com o seu clã, depois ele sacrifica a própria filha, e depois ele se envolve em guerrilhas internas com seus irmãos efraimitas e morre. Aí ele foi conhecido como juiz porque Deus deu a ele vitória que foi necessária para aquela situação de derrotar os amonitas, conforme vocês podem ver aí nos 3 ou 4 vídeos anteriores a esse, estão numerados aí no canal. A propósito, eu te convido, se você quer conhecer de maneira devocional, que aqui não é um estudo teológico, aqui não é um estudo científico, antropológico, aqui é um estudo devocional. O que é isso? Um estudo que tem a ver com o nosso relacionamento com Deus, com o que Deus queria que a gente compreendesse, né? Se Deus quisesse um estudo teórico das Escrituras, ele chamaria Jesus, Deus em pessoa, chamaria os escribas, os fariseus e o sinédrio para andar com ele, para criar uma teologia cristã. Não, ele foi chamando gente que não tinha qualificações, e aqui está diante de você um desqualificado do ponto de vista teórico, mas alguém que, por conhecer ao Senhor, também vem conhecendo acerca da doutrina. Isso eu falo sem arrogância, eu falo com vivência, com entumecimento, com algo que vem sendo engendrado. Então eu tenho a liberdade de dizer isso para você. Visceralmente eu tenho conhecido esse Senhor das Escrituras, né? E posso vê-lo de maneira diferente até dos próprios escritores que tiveram a alegria de escrever, mas não tinham essa compreensão que eu e você temos a chance de ter. Então, se você entende isso, se você concorda comigo, acesse aí a playlist que está no canal do livro de Josué, tem do livro dos Juízes, tem aí uma do livro de Josué também, outra do livro do Deuteronômio. E se você achar que essas mensagens são interessantes, curta, né, dê um like, compartilhe e se inscreva no canal, para que a gente possa ir semeando. Ninguém aqui está querendo fazer negócios, não. A gente só quer semear a palavra, o evangelho verdadeiro, em meio a esse panteísmos de concepções, né? Mas voltando aqui ao livro de Josué, ou de Juízes 12, versículo 8 ao 15, vai dizer o seguinte, após a morte de Jefté. Depois dele, do Jefté, julgou Israel Ibsã de Belém, ou seja, das bandas de Judá. Tinha este
30 filhos e 30 filhas, ou seja, o cara tinha 60 filhos. A estas casou fora, e de fora trouxe muitas mulheres para seus filhos. Julgou a Israel 7 anos. Uma família tão poderosa que não vou casar entre os iguais, vou buscar o pessoal fora. Fora foi de outras tribos, até de outros povos, né? E vai saber lá o que isso significa, pode ter sido também até com cananeus que ele causou essas pessoas. Então faleceu Ibsã e foi sepultado em Belém. Depois dele veio Elon, o Zebulonita, que julgou Israel 10 anos. Então ali ao norte do Mar da Galileia, mais ou menos, né? A tribo de Zebulon. Fala apenas que ele julgou Israel durante 10 anos. Depois dele, julgou Israel Abdom, filho de Hilel, o Piratonita. Não sabemos o que seria esse Piratonita. Tinha este 40 filhos e 30 netos, que cavalgavam 70 jumentos. O cara tinha então 70 filhos e filhas, que cavalgavam 70 jumentos. Julgou a Israel 8 anos. Então faleceu Abdom, filho de Hilel, o Piratonita, e foi sepultado em Piratom, na terra de Efraim. Então a gente começa a entender aqui que ele era da região efraimita, da tribo dos efraimitas, da região montanhosa dos amalequitas, que é uma informação curiosa, né? Amaleque ficava fora de Israel, mas pelo jeito eles estavam ali, fizeram alguma fortaleza ali, e isso indica ou que o território estava sob o domínio dos amalequitas, ou que essa família era tão poderosa que eles invadiram um território que ficou conhecido como se fosse dos amalequitas, conquanto se localizasse dentro de Israel. Aí depois desses juízes a gente vai passar para Sansão. Mas por que eu estou lendo isso aqui com você? Porque nós temos aqui 3 coisas muito importantes acerca de um povo que, mesmo sendo de Deus, mesmo tendo juízes, né, que os estudos teológicos vão dizer que os juízes eram pessoas que estavam possuídas pelo Espírito Santo, mas o que você está vendo aqui até agora comigo, esses juízes que a teologia fala, até agora a gente pode mencionar uns 2 ou 3. Débora e Baraque, né? Otiniel, talvez, e o Gideão. Tirando esses aí, nesses 11 capítulos ou 12 capítulos que a gente estudou até agora, os outros juízes todos, né? Abimeleque, Jefté e outros juízes de origem duvidosas, eles eram pessoas permitidas por Deus, e aqui eu incluo também o Ibsã, o Elon e o Abdom. Por quê? Porque não tem nada no texto falando sobre a atuação divina na vida deles. Na verdade, o texto faz exatamente o contrário, mostra a atuação humana na vida deles, mostra como que eles eram pessoas produto das estratégias humanas. Tem problema o ser humano ser humano? Não, não tem problema. Mas um povo que tinha aí uma liga de 12 tribos, nessas 12 tribos tinha pelo menos 3 sacerdotes levitas nessas tribos, indicando que esse povo iria construir a vida deles buscando ao Senhor, mas esse povo não buscou ao Senhor. É só você ver os vídeos anteriores que você vai ver que eles não buscavam ao Senhor. Só que é aquela coisa paradoxal, eu não busco ao Senhor, mas eu me chamo pelo nome do Senhor. Eu não gosto de Deus, mas eu quero que Ele tenha colocado esse presidente aqui porque eu preciso cuidar dos meus valores. Assim era Israel. Assim era o povo. É assim que um povo vai se tornando fundamentalista, porque eles não têm comunhão com Deus. Como não tem comunhão com Deus? O cara vai à igreja, ora, lê Bíblia. Pois é, o cara ora, lê Bíblia, escreve Bíblia, né? Faz os seus jeitinhos na textura das Escrituras, mas não se relaciona com Deus não. Isso é muito trágico, gente. Isso é muito trágico. Mas em compreendendo essas tragédias é que a gente vai, pelo menos, clamando: Senhor, me poupe de ser assim. Me livre de ser assim. Eu não quero ser conhecido por ser povo do Senhor. Eu quero ser criatura do Senhor. Eu quero ser homem do Senhor. Eu quero ser mulher do Senhor. Eu quero ser arauto do Senhor. Não no sentido de me impor, de ficar fazendo... proclamando, mas no sentido de ir vivendo, ir sendo, na medida em que fordes pregar o Evangelho a toda criatura, ou seja, que as criaturas vão ver o Evangelho em você, é isso. Mas fora isso, nós temos aqui 3
estrategismos humanos típicos de todos os seres humanos, mas que não deveria estar acontecendo em Israel e aconteciam. O primeiro é o fato disso. Eles não foram, esses 3 juízes aqui, e muitos outros que a gente já estudou, não foram convocados por Deus, pelo Altíssimo, pelo Senhor de Israel. Na verdade, eles se impuseram em sua humanidade estrategista. Quer ver? Olha que interessante. Como é que eles se impunham com a humanidade estrategista deles? Você vai vendo, por exemplo, Gileade vai substituindo o nome da tribo de Manassés, família poderosa. Eles estão sempre mencionando que fulano tinha poder, fulano tinha jumento, era um povo dos jumentos, aquela coisa toda. Aí a segunda coisa é isso, um povo que não tem Deus é um povo até próspero, né? Um povo próspero, um povo vistoso, um povo que é conhecido. E aí a chamada de Deus se contamina com a mediocridade humana, porque Deus falou com Israel que os fez para serem cabeças e não caudas. Só que uma coisa é você ser cabeça em Cristo Jesus, outra coisa é você ser cabeça com os seus empreendedorismos perversos, comprando fazendas, matando nativos, aquela coisa toda, né? À parte todas as especificidades de Israel com os cananeus, Israel matava os próprios irmãos. A gente acabou de ler no vídeo anterior que Jefté teve que aí exterminar muitos efraimitas, que também, por sua vez, misturaram a vocação de serem líderes com a arrogância de quererem se impor. Aí aqui você vai ver uma riqueza, uma exuberância, uma prosperidade material, fruto de arrogância humana, fruto de estrategismos humanos. Como é que você vai vendo isso? Olha só as riquezas deles. A gente tem que se questionar, né? Eles estão mortos, eles não tinham a iluminação que a gente tinha, mas se o Senhor os colocou aqui como testemunhas, nós então vamos aprender com eles. Olha a primeira coisa. Ibsã tinha 30 filhos e 30 filhas e foi juiz por 7 anos, um período curto para um cara poderoso. Jefté foi por 6 anos, Ibsã por 7 anos, Elon por 10 anos e não se diz nada sobre ele. Ou seja, de repente era um cara carismático, um cara que se impunha, mas não tinha também essa exuberância toda, mas ele tinha autoridade, ele tinha chatice pessoal, né? Podemos pensar assim. E o Abdon, que tinha 40 filhos e 30 netos. Na verdade era isso, 40 filhos e 30 netos. Então ele tinha umas 60 pessoas que cavalgavam 70 jumentos. E foi juiz por 8 anos e nada se diz acerca da sobrenaturalidade de Deus, que deveria ser uma marca dos juízes. Não era marca desses aqui, nem de Jefté, né? Então eles exibiam uma riqueza e um poder que só vinha do alto porque era a promessa de Israel ser próspero, mas não vinha do alto aquela riqueza, aquele poder em loco. Aquilo vinha de estrategismos humanos. E o estrategismo humano aparece sobretudo na terceira característica. Então eu já te falei de duas. A primeira, não carregam a marca do chamado divino, que deveria existir um povo que se chama o povo de Deus. Segundo, tinha uma riqueza e um poder exuberantes, que conquanto fizessem parte da promessa deles serem cabeça e não cauda, a riqueza desses aqui relacionados não pode ser vista como riqueza divina. Por quê? Por causa do terceiro motivo. Subjugavam as mulheres. Nossa, como é que você vai saber que esses caras subjugavam as mulheres? Facinho. Essa ênfase do período e de quem escreve de achar normal um cara ter 30 filhos e filhas ou 40 filhos e 30 netos. Isso está indicando no mínimo duas coisas absurdas praticadas contra as mulheres. Se essa filharada toda era de uma mulher, olha que tortura. Minhas avós, tanto a avó paterna quanto a avó materna, tiveram mais de 15 filhos. Né? A minha avó materna morreu aos 42 anos, com cerca de 15 filhos. Eu não me lembro exatamente agora o número de filhos que ela teve, mas ela morreu aos 42 anos. Eu tenho 46, então eu já estou vivendo com 4 anos de vantagem em relação à minha avó materna. 42 anos, ela viveu a metade da vida dela mais ou menos parindo. E a humanidade deveria se perguntar, é isso mesmo? Uma mulher nasceu para ficar dando filhos ao homem? Então tem essa primeira subjugação. Ah, não eram todos os filhos da mesma mulher.
Tem uma coisa errada nessa frase aí, irmãozinho e irmãzinha. É normal, então, que o cara, para ter filhos, para ter instrumento de trabalho, ele saia copulando várias mulheres? Tá vendo? São duas violências aí. Ter vários filhos, né, dezenas de filhos com uma mulher é muito violento. E você vai ver isso pela própria história familiar. Se eu fosse aqui analisar a história da minha avó Edith e a história da minha avó Elza, minha avó materna que morreu aos 42 anos, você vai dando uma analisada nas histórias familiares, você fica assim, Jesus, né? Era assim mesmo? Era para ser assim mesmo? É tudo muito estranho? E aí Deus deixa, diz o versículo, né, em Êxodo 20, versículos 4 e 5. Olha, Deus vai visitando a iniquidade dos pais e dos filhos, daqueles que não querem saber dele. Mas aqueles que o amam, ele faz misericórdia até 1000 gerações. Ele faz misericórdia, mesmo que a misericórdia dele seja as nossas maldições fabricadas. Porque a gente deveria se perguntar, é errado ser humano? É errado ter planejamento familiar? É errado se perguntar quando começa a vida? É errado entender que nem todo ser vivo significa pessoa? É errado você fazer essas perguntas, porque essas perguntas são feitas em nome de quê? Ou em nome de quem? Em nome da segurança e da humanidade das mulheres. Quanto a essas mulheres aqui, mães desses filhos, a gente até entende que elas não tinham consciência. Mas graças aos movimentos feministas, a Simone de Beauvoir, a pessoas imperfeitas fora do povo de Deus que conseguiram estudar essas situações, as mulheres hoje podem usufruir dessa liberdade de pensamento de dizer, eu nem quero filhos, é isso mesmo. Viva a dignidade, viva a vontade, viva a liberdade das mulheres. Porque crime é isso aqui, é você, aqui elas não tinham consciência, mas no mundo de consciência que a gente vive, é você achar que ou uma mulher tem de ter mais de 30 filhos, ou o cara tem direito a várias mulheres para ter vários filhos. Ah, porque é um material de trabalho. Ah, gente, isso é feio com as mulheres, isso é feio com os filhos. Um homem, autoridade patriarcal, fazer muitos filhos para deles fazer uma empresa familiar. Que nojeira! Quem herdou isso foram os puritanos lá da América, né? Quem quiser da América do Norte, dos Estados Unidos, na verdade, quem quiser ler isso tem que ler a obra clássica do sociólogo Max Weber, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Ele faz essa análise na veia do que eu estou dizendo aqui. É estranho que os protestantes tenham uma ética que não se pergunte, como assim? Isso é Deus? Ainda bem que o livro não faz silêncio, né? Não está dizendo que foi Deus que fez isso. Né? Deus não apareceu para eles e dizer, olha, eu vou dar a vocês 30 filhos. Olha, quem está falando aqui com vocês é quem crê que Deus fala. Eu já vi Deus chegando para pessoas e falar assim, olha, não fique chateado, minha serva, são 3 filhos que você teve? São 3. 3 são o número de filhos que eu tenho para vocês. A mulher estava lá com vergonha de estar na sua 3ª gestação. E aí Deus chegou e falou assim, não, eu que estou te dando esses 3 filhos. 3. 30, duvido. Duvido que Deus planejou 30 filhos para uma mulher. Ou que Deus planejou que um homem se acercasse de muitas mulheres para ter muitos filhos, para ter muita fortuna. Isso é humano? Sim. Mas não deveria fazer parte de uma humanidade que foi revelada, que foi iluminada pelo Espírito da Graça. É essa a pergunta que um crente deveria fazer. Mas é isso. Um povo de Deus que fica conhecido por ter juízes colocados por Deus, nem tem tanto assim. Mas é um povo que exibe uma riqueza em poder, né? Fazem festas. Você está vendo aí o presidente que os crentes acham que foi Deus que colocou. Está lá fazendo festas, gastando no Palácio do Planalto, levando garimpeiros ilegais com os aviões pagos pelo povo. Mas o homem foi Deus que colocou. Esse aqui é o tempo dos juízes, ou melhor, o tempo da falta de juízo que predominou sobre Israel. Segunda coisa é isso, né? Então, primeiro, eles não foram colocados por Deus, mas o povo quer que eles tenham sido colocados por Deus. Segundo, gente que exibe poder e riqueza e a gente criminosa, miliciana, como aquele ministro do meio ambiente, Ricardo Salles, criminoso. E a gente que, sobretudo, subjuga a mulher, né? O nosso presidente consagrado do Senhor foi fazer um pronunciamento. Por quê? Porque um funkeiro chamado MC Reaça bateu na mulher e se matou. Ele foi se condoer com o MC Reaça. Agora uma menina de 10 anos vem escapando de um estupro
durante 4 anos e ela engravida desse estupro, um procedimento tem que ser feito porque ninguém que é crente vai crer que Deus tinha como plano para a vida daquela menina que ela viesse a engravidar de um tio. Deus é santo. Parem de blasfemar contra o Espírito Santo, cambada de crente. Ah, e a vida do feto? Deus é santo. Deus é santo e Deus é Deus. Se Deus quisesse que aquele feto viesse à luz, aí sim, todo mundo ia falar, olha, nós tentamos tirar, etc., mas a criança pulou do útero e segurou na mão do médico. Porque Deus é Deus para fazer isso. Fora isso, eu e você que não somos deuses, tínhamos de zelar pela vida da menina de 10 anos. Aí eu estava dizendo, o senhor presidente da República, que fez uma homenagem ao Mr. MC Raça, nenhuma palavra sequer, nem dele nem da primeira-dama em relação a essa menina que está tentando sobreviver, que seria uma palavra simbólica e solidária a muitas outras meninas do país que estão tentando sobreviver a abusos familiares, mas eles não. Ah, sexualidade é coisa para aprender em casa com o papai e mamãe. Aí a menina foi aprender em casa com titio e nenhuma palavra do presidente. Um homem que a igreja julga colocado por Deus. Deus não tem nada a ver com essa porqueira, não. Só se for por castigo, porque do coração de Deus, Deus permitiu o Bolsonaro como ele está permitindo esses juízes aqui que a gente está estudando. E aí esse presidente é assim que ele subjuga as mulheres. Ele e a equipe deles, e as mulheres que o amam, e os pastores que o amam, e até meus familiares que o amam, subjugam as mulheres. Aqui era elas tendo vários filhos. Seja uma mulher tendo vários filhos, seja o cara tendo várias mulheres para ter vários filhos. Isso é subjugação feminina abominável, é maldição. Lá em Gênesis 3, a partir do versículo 15, deixa bem claro, isso é maldição a qual vocês se impuseram. Quem invocar o meu nome será salvo, quem invocar o meu nome vai ter o direito de enxugar os pés com os próprios cabelos, que foi o que Jesus fez com as mulheres indignas, vistas como tais nos seus dias. E é isso, um povo cheio de Deus, ou melhor, um povo cheio da promessa de Deus, mas que não está nem aí para Deus, mas que usa Deus como material de marketing, fica assim. Quer acreditar que uma liderança foi Deus que colocou, exibem poder, prosperidade, né? Os bispos e pastores e Malafais e Macedos todos aí cercando o poder, porque o Brasil é do Senhor Jesus, mas na tradução é outra coisa, o Brasil é da igreja evangélica, que tragédia. E por fim, são estes crentes, junto com esse presidente, junto com essa exuberância de poder e de riqueza, que apesar de serem chamados crentes, aos olhos de Deus são sodomitas, é gente que não tem compaixão, que não acode o pobre, a viúvo, o necessitado, que chama isso tudo de comunismo para não socorrer. E quando socorre, socorre igual a ministra Damares. Ah, eu vou cuidar dessa menina e da criança que está dentro dela. Uma criança concebida de maneira macabra. Macabra. Essa mesma ministra, se soubesse que uma mulher fez um filho em meio a um ritual satânico, ela não ia querer o feto. Mas aí o filho feito por um estuprador, tio da menina pedófilo, aí ela queria criar. Mas Deus é bom. Deus fez ali a autoridade do Estado, apesar dessas autoridades cristãs que estão aí. Mas esse é o terceiro e mais trágico sinal de um povo que se diz de Deus, mas não anda com Deus. É a subjugação sistemática da mulher. É o ódio à mulher disfarçado de amor à vida. É tanto amor à vida que se traduz em ódio às mulheres. Tanto é que as feministas que estão lutando pela dignidade são chamadas de assassinas, aborteiras, não sei o que, querem que a mulher seja punida pela sexualidade dela. Ainda falam assim, a mulher é para abrir a perna e parir. É isso aí, ó, 30 filhos, 70, 30 filhos e 40 netos ou vice-versa. É esse tanto de gente saída de... As mulheres nem aparecem no texto, né? Nem aparecem nos textos. As mães desse tanto de gente. Para você ver o absurdo, o grito silencioso que denuncia o absurdistão de um Brasil cristão. E Cristo, Jesus, chora. Mas eu estou dizendo isso aqui não é para te desanimar, não é para dizer, vamos à luta. Vamos mudar isso. E como é que é a nossa luta? É igual a de Jesus. Vamos andando, caminhando, semeando, gravando vídeos, indo de encontro, e se Deus quiser, Ele pode levantar alguém para dizer, vá lá confrontar essa gente. Como aquelas mulheres foram, né? Domingo passado aconteceu isso.
De dia, as cristãs fundamentalistas chamando a menina de assassina. À noite, as mulheres que nem conheciam a Deus fizeram o que Deus queria. Foram ao hospital prestar solidariedade à equipe que quis desfazer a parrésia. E o feto que morreu? Quem Deus quer que nasça, nasce. Se não nasceu, é porque não iria nascer mesmo. Não é vocês que dizem que é o plano de Deus quem impedirá? E ao invés de a gente se focar nisso, a gente ficar focado nisso, a gente deveria focar nisso. Uma menina foi salva. Mulheres podem ter esperança. Temos um Estado que vai ser mais acolhedor às mulheres. É isso. Né? E é claro, as leis podem ser aperfeiçoadas. Mas é isso. Sinto muito por você se você não me entende. Mas eu sei que Papai do Céu gosta do que eu estou falando aqui. Mesmo que você não goste. Você não gosta de outras coisas que ele fez, você não gosta de barata, não gosta de escorpião, não gosta de um monte de coisa, não é verdade? Então você não precisa gostar dessa minha palavra não. Mas eu sei que Papai do Céu gosta e concorda. E você se surpreenderia se você buscasse a Ele e não ficasse aqui me julgando como um israelita querendo dominar a terra. Tá bom? Somos filhos de Deus. Mas não podemos usar a nossa filiação divina para ir nos tornando filhos do diabo, sendo o diabo na vida dos outros. E é isso. Se você não gostar, eu tenho Deus e os anjos todos comigo no que eu estou falando aqui. E Ele respeita a sua cegueira, o seu embotamento de consciência, até que o Espírito Santo traga uma metanoia, um novo arrependimento. Né? Deus te abençoe.